fui casada durante 3 anos, né, com meu ex-marido, e nesses 3 anos eu nunca tive condição de comprar uma roupa pra mim, comprar um calçado pra mim, fazer uma viagem. O dinheiro era sempre regrado pra comida e pra contas básicas igual água, energia, nunca sobrava pra absolutamente nada. E, tipo, cansa, sabe? Porque eu era muito nova e tal, e vendo a situação daquela, vendo, tipo, as minhas primas ter condição de fazer as coisas que eu não tinha, andando bonita, bem vestida e tal. E aí, nisso, apareceu pra mim um homem mais velho, bem mais velho, que, tipo assim, eu não tava procurando mais, surgiu, né? Ele apareceu pra mim nas redes sociais, começou a me mandar mensagem, e a princípio eu até meio que dava uma cortada, só que eu comecei a conversar, sabe? Não foi nem um intuito de ter nada, não. Comecei a conversar e quando eu e esse meu ex discutia, eu conversava com ele, desabafava. A maioria das vezes era porque realmente eu queria sair, eu queria tomar um sorvete, eu queria ir num parque, não tinha condição. E aí a gente discutia e aí eu vinha e comentava pra ele. E esse meu ex, gente, o que mais me pegava, assim, o que mais me incomodava, não era nem o fato dele não ter. Era o fato dele não ter vontade de ter, sabe? Pra ele, o básico do básico, dando pra sobreviver, pra comer ali, tava ótimo, precisava mais do que isso, não. E era isso que me, tipo assim, me dava aquela sensação de, pô, eu nunca vou sair dessa vida, né? Minha vida vai ser essa aqui pra sempre. Tá, eu poderia ter ido estudar, trabalhar, mas você acha que ele me deixava trabalhar? Quando eu falava de trabalhar, era outra confusão. Inclusive, já aconteceu sim, de eu arrumar serviço, perder o serviço por conta dele. Dele na porta do meu serviço fazer escândalo. Então, realmente, era uma situação bem complicada. E daí, o que aconteceu? Conversando com essa pessoa, né, que é um homem bem mais velho, ele ficava me dando conselho, falando assim que eu realmente não merecia isso, né? Que eu tinha que largar dele e caçar meio de crescer, de estudar, de trabalhar. E eu falava pra ele que eu meio que ficava presa naquela situação. Por quê? Tipo assim, gente, de certa forma eu não tinha pra onde ir. E de outra, ele não me deixava evoluir, sabe? Eu também gostava dele, não vou mentir, não. Eu casei com ele porque eu gostava dele. E aí, muitas vezes, acabava acontecendo de eu queria alguma coisa, não dava dinheiro pra mim, pra eu poder ter, entendeu? Essa pessoa que eu tava conversando. Então, foi indo assim, até que ele começou a me fazer a proposta, né, de largar do meu ex e ficar com ele. Aí, um dia eu fiquei pensando, falei assim, você quer saber? Eu amo meu marido? Amo. Mas, cara, amor não enche barriga, não. O que adianta eu amar uma pessoa e viver assim? E viver sem ter condição de nada. Você ter uma condição de, às vezes, comer um lanche no final de semana. E essa pessoa, né, mais velho, ele sabia disso, que eu amava ele. Mas ele disse que com o tempo, com a convivência, né, eu ia aprender, que às vezes também esse sentimento é porque eu só tinha ele ali, enfim. Larguei do meu marido e, tipo, larguei dele diretamente pra morar com essa pessoa que eu vivo até hoje. Só que o que aconteceu? Todo mundo, absolutamente todo mundo ficou contra mim. Meus pais, minha família virou a cara pra mim. E aí o meu ex ia na casa dos meus pais, enchia a cabeça deles, falassem que eu já tava traindo ele com esse velho, que ele chama meu marido desse velho. Só que, gente, hoje a minha vida é outra. Hoje eu viajo, já conheci outros países, coisa que eu jamais ia ter condição. Se eu quiser comprar roupa nova toda semana, calçado novo toda semana, eu tenho. Eu deito a minha cabeça no travesseiro, durmo sossegada, sabendo que eu não preciso preocupar com as contas. Eu não preciso preocupar que, por exemplo, uma coisa besta, se eu comer um lanche aqui, eu vou desinterar o dinheiro da energia, entendeu? Então, a minha vida é outra. E devido a essa paz, realmente eu fui aprendendo a gostar do meu atual marido, entendeu? Por conta dessa paz que ele me ofereceu. E aí, durante muito tempo, eu tive que lidar com o meu ex, né? Fazendo baixaria, vindo na porta da nossa casa, me chamando de puta, de interesseira. Tive que fazer boletim de ocorrência, pedir medida protetiva. E aí, eu tinha que lidar com a minha família também, porque assim,
ele ia na casa dos meus pais, ele ficava ameaçando que ia se, né? E aí a minha mãe vinha cobrar de mim, que por minha culpa ele ia, né, fazer isso, sendo que ele era um cara trabalhador, só que eu era interesseira, eu, né, só pensava em dinheiro, enfim, esse tipo de situação que eu tive que ter muito estômago para conseguir lidar. E aí hoje em dia, tipo assim, a minha família, vamos pôr assim, perdoou bem entre aspas, porque eu nunca fiz nada para eles me perdoar. Se tem alguma situação que a gente tem que conviver, a gente convive hoje em dia. Eu não recebo mais aqueles ataques que eu recebia. Porém, o meu marido não pode, por exemplo, se tiver ali um aniversário na família, alguma coisa assim, ele não pode ir. Tanto que eu quase nem vou também. Porque pra mim, onde não cabe ele, não me cabe. E aí, hoje em dia eu não tenho uma prima que fala comigo, sabe? Tem tias minhas que até hoje eu escuto falar, mas você sabe o que eu acho engraçado? Que quando eu tava no meu antigo casamento, né, que eu vivia passando necessidade, não tinha uma pessoa pra ir lá e me oferecer ajuda. Agora, hoje em dia, quer se dar no direito de me julgar, de dar pitaco sobre a minha vida? É por isso que eu não aceito. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. E aí? Qual a sua opinião em relação a essa história? Qual seria a sua atitude se fosse ela? Qual seria a sua atitude se fosse a família dela? Mas dá a sua opinião com respeito, tá? Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha. Porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá na sua tela, por lá que eu recebo. E eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fique com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.